Laroyeixo, salve quinta-feira sagrada, ô Kiarô, salve Papai Oxóssi. Vem cá, hoje vai ser diferente. O convidado sou eu! Ai, gente, é muito louco. Porque assim, ó, já vou falando aqui, já vou dar a letra para vocês aqui. Hoje vai ser diferente, vai ser uma live mesmo. Eu mesmo, nós com nós mesmo. E eu falo, vocês respondem. E a gente vai falando bobagem aqui. E depois a gente faz igual o presidente. A gente pede desculpa e fala que estava com a cabeça quente, que foi sem querer, que não. Depois eu vou ver as palavras que ele usou aqui de fato. Mas a verdade é que eu até estou olhando aqui, estou vendo o que precisa ser dito, o que não precisa, mas a verdade é que hoje, com tudo que aconteceu nos últimos dias, não podia ter deixado de fazer o resenha com vocês. Era algo que eu precisava fazer, porque houveram vários problemas técnicos com dois convidados de última hora, não deu certo, aí o outro não podia, e aí foi dando uma bagunçada, e eu falei, quer saber? Vão bater essa parada no peito. E a conversa hoje não podia ser outra. 7 de setembro, teve golpe, não teve golpe, teve tentativa de golpe, não teve tentativa de golpe. E eu quero conversar com vocês referente a isso. Quero entender com vocês aqui o que está acontecendo com o Brasil. Bolsonaro tentou dar um golpe mesmo? Por que ele não conseguiu? Para isso, a gente precisa começar a pensar tranquilamente e ser racional. Não pensar só com o fígado. Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil. E antes de que vocês me digam que não dá para dar golpe no Brasil sendo presidente da República, sim, não é um autogolpe. Ele ia tentar fazer com que as instituições se curvassem perante a violência dele. Bolsonaro sempre foi um cara violento por natureza. A composição política dele foi com base na violência. O histórico dele é violento. Ele é um cara violento, sabe? Então, assim, ele realmente tentou dar esse golpe. E isso começa a acontecer, e eu pensei, estudei e lendo muita coisa, isso começou a acontecer no dia 6 de setembro, quando a galera começa a chegar em Brasília, e vejam só que loucura isso, né? Como é que, vamos pensar os atores, vamos colocar cada ator nessa caixinha, onde é que estava o governador de Brasília? Vocês sabem onde estava o governador de Brasília? Viajando. Uma das maiores manifestações atuais do atual governo estava programada para acontecer com um discurso e uma narrativa, que é a palavra da moda, de invasão do Supremo Tribunal Federal, com invasão de prédios públicos sendo alardeados por essa galera. E o que o governador de Brasília faz? Viajou. E aí a gente pensa o seguinte, por que ele viajou? É óbvio, não queria se indispor com o Bolsonaro, porque ele é um aliado do Bolsonaro, né? Em sendo um aliado do Bolsonaro, não podia partir dele a ordem direta de fazer com que a polícia impedisse as coisas de acontecer. Porém, contudo, entretanto, tenho muito escuro na minha cabeça que as instituições no Brasil, apesar de tudo, estão funcionando. Falaremos do STF, sim. Porém, é muito importante ressaltar que, graças ao presidente do STF, Luiz Fux, ele conseguiu segurar, na base da canetada e na base da autoridade que o STF tem. Você pode não gostar das decisões judiciais. Eu, hoje, conversando com um bolsonarista raiz, ele falou, Bolsonaro não pediu desculpa a nada. Eu falei, olha, tu pode até achar que ele não pediu desculpas, de que ele não arregou, mas vai lá chamar um juiz de canalha, vai lá, buzina no ouvido do juiz e fala, ô canalha, não concordei com a sua decisão, para ver o que te acontece. É a mesma coisa com relação ao STF. Ninguém vai em sã consciência, tu pode até não concordar com as coisas que esses caras falam. Eu não concordo com a posição que o STF tomou ao longo desses últimos períodos. Por quê?
está se tornando muito uma corte politizada. Uma coisa é ser uma corte política, outra coisa é ser uma corte politizada. Claro que, na ausência de poderes, o STF garante que a Constituição seja respeitada. Essa é a função do STF. A forma como eles estão colocando isso, a discussão central do que está acontecendo e fez o Bolsonaro perder a linha da forma como ele vem perdendo por tanto, ele perde a linha já faz muito tempo, mas a forma raivosa como ele vem se comportando tem muito a ver com o que o Luiz Fux fez na noite do dia 6 de outubro. Os caminhoneiros conseguem quebrar a primeira barreira de segurança ali da esplanada dos ministérios. Eles quebram a primeira barreira e vão em direção ao prédio do STF. Ao ser comunicado que isso havia acontecido, Luiz Fux aciona o alto comando militar e fala o seguinte: a responsabilidade é de vocês. Na falta de qualquer outro poder de polícia, a responsabilidade é sim do comando do exército local. E aí o comando se mobiliza e a polícia do Distrito Federal, junto com as Forças Armadas ali que atuam no Distrito Federal, conseguem conter toda aquela massa para não deixarem eles chegarem no prédio do STF. Pensem no seguinte, pessoal, se esses caras conseguem, de fato, invadir o prédio do STF, e tudo isso aqui, quando a gente fala, a gente está falando de símbolos. Símbolos. A invasão ao prédio do STF é uma agressão frontal à estrutura do país. De novo, eu não concordo com absolutamente não. Eu não concordo com muita coisa que o STF faz e fala através dos seus ministros. Mas eu, como operador do direito, como um cara que vive a política na veia, vendo várias atividades políticas acontecendo e sabendo que a política é o instrumento principal que faz com que a população e que a sociedade viva num ambiente não muito saudável, mas deveria ser um ambiente mais saudável, a política é esse instrumento. E ela é feita de objetos, ela é feita de estruturas, e o prédio do Supremo Tribunal Federal representa isso. E pensar que ter uma estrutura do Supremo Tribunal Federal invadida como foi invadida a Casa Branca. Vocês viram o que a imprensa internacional falou? Acho que foi o Washington Post que colocou o seguinte: invasão à Casa Branca à lá América Latina. Os caras tentaram fazer isso, gente. Os caras tentaram e não conseguiram. Agora imagina se eles conseguem. Imagina se eles entram para dentro do prédio do STF e tem o Tonhão não sei das quantas lá, caminhoneiro de 50 anos com os pezão em cima da mesa do Alexandre de Moraes. Pensa na foto, no simbolismo que isso seria. Alguém sentando na cadeira do Luiz Fux dizendo: agora quem manda aqui somos nós, os golpistas. Porque é isso que vocês são. É isso que as pessoas que querem que isso aconteça são golpistas. Golpistas porque querem afrontar a Constituição Federal, golpistas porque quando você institui um discurso de violência para fechamento de uma estrutura, é golpe. É golpe. Não é um golpe à la 64, que muitos de vocês falam que foi uma revolução. Até aí são vocês que estão dizendo. Por outro lado, a história conta outra coisa. E não só a história de quem, entre aspas, venceu a ditadura. Não. É a história real. A história de dezenas, de centenas de pessoas que desapareceram durante o golpe de 64, de pessoas que foram torturadas, de pessoas que foram exiladas,
E vocês querem, as pessoas que invadiriam essa estrutura, elas viajam a tal ponto em pensar dessa forma, de que elas podem ter esse poder de invasão a uma estrutura como é o STF. Não deu certo. E aí, não dando certo, e aí tem vários vídeos, a galera bombou de vídeo na internet, de nego correndo da polícia, de família, tô tomando borrachada, família, estão usando spray de pimenta em nós, e não sei, aquela conversa toda que vocês viram, e todo mundo assistiu, muita gente assistiu, a polícia trabalhando, né, como eles acham que tem que trabalhar quando é no lombo de preto, dando borrachada, usando spray de pimenta contra estudante, contra professor. Hoje os caras estão lá acampados e o governador disse: não tem como tirar eles de lá. Se quisesse tirar, já tinha tirado. Eu, sinceramente, quero espirrar. Peraí, eu vou espirrar. Espirrei. Ah, o tamanho desse nariz, gente. Você acha que não vai sair uma renitezinha aqui? Sai. E aí o golpe não dá certo no dia 6 à noite. O golpe não dá certo. E aí o que que faz? Enfia a viola no saco e volta para casa? Porque, assim, a estrutura que foi criada, e eu vi vários ofícios que foram mandados pelos organizadores do evento, eles colocaram um número de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas participando dos atos. Outro detalhe muito importante que a gente precisa estar antenado é que, ao mesmo tempo que tinha muita gente nas manifestações no dia 7 durante o dia, muita gente. Não vou ser babaca de achar que não tinha gente saindo pelo ladrão nas manifestações. Tinha. Bolsonaro hoje tem pelo menos 18 a 20% da população que ele pode bater na mãe por causa de mistura, ele vai continuar apoiando o Bolsonaro. Então, seria natural que reunisse esses 2 milhões, essas 2 milhões de pessoas em Brasília. Mas flopou. Não tinha isso. Tinha 500 mil, 600 mil pessoas. Não bateu 1 milhão de pessoas. Eles esperavam 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Botaram ônibus, fizeram mobilização, a base eleitoral dos deputados bolsonaristas e geral bancou por muito as igrejas evangélicas, Silas Malafaia botando toda a força dele para fazer o chamamento dessas pessoas para Brasília, flopou. Não deu tanta gente assim, não. Tinha muita gente, tinha muita gente. Mas não demonstra a tal força que o Bolsonaro achou que tinha. E ele sabia disso. A base política dele sabe que foi um fiasco as manifestações. Fiasco esse, de novo, que aconteceu já no dia 6 à noite, porque eles contavam. Eu realmente, por um momento, eu fiquei meio com medo de que algo muito sério pudesse acontecer. Eu realmente, por algum momento, eu fiquei com esse receio. Mas, sinceramente, o cara que tem muita força, vocês acham que ele precisa ficar dizendo que ele tem força? O cara. Vamos fazer um paralelo? Vamos fazer um exercício aqui muito rápido. Vamos pegar o Lula, que está na frente das pesquisas, e botar o Bolsonaro. Quem vocês acham que tem mais força hoje, política? Hã? Se vocês entenderem que hoje há um grande risco, e eu estou na linha de que o Lula não é o melhor para o Brasil hoje, mas eu estou dando a realidade hoje. A realidade nos impõe que a força política do Lula hoje é muito maior do que a do próprio Bolsonaro, que está na presidência da República e tem a caneta. Um cara que não conseguiu fazer da pior catástrofe sanitária do Brasil a sua força de reeleição. Bolsonaro tinha tudo para fazer isso. Bolsonaro ganhou do Congresso Nacional a possibilidade de dar R$ 600
na mão de milhões de pessoas. Foi aquele incêndio, sabe aquela quando você joga álcool na fogueira e apaga de novo? Foi o que aconteceu. A popularidade deu um pico e caiu. Por que caiu? Porque ele não é bom. Ele não é um presidente bom. Ele não sabe fazer política. A política dele é bélica. A política dele é na base da truculência. A política dele é na base da força. E sempre foi assim. Desde quando ele era vereador, deputado estadual, deputado federal. 30 anos fazendo as coisas na base da força, na base da verborragia, gritando, ameaçando. Só que ele é presidente da República hoje. E ele não pode fazer isso. Mas antes da gente continuar, vamos fazer uma propaganda? Não, tô brincando. Eu vou compartilhar a minha live aqui. Vocês também, por favor, que estão aí, compartilhem, ajuda aqui o Preto a chegar para mais pessoas. Faz essa força aí para nós. E eu antes, vazou meu áudio aqui, vai vazar, eu tenho que fechar. Peraí, vou fechar aqui. Isso. Mas antes eu quero falar boa noite para a galera aqui que está entrando. Meu Deus! Buenas! Adriano Pereira, muito obrigado, meu querido. Meu professor Neumar, um beijo. O Adriano, piada esse último 7 de setembro. Esse cafezinho hoje, Bolsonaro com Temer e as ligações para o ministro STF, fumando cachimbo da paz. Foi um tapa na cara das pessoas que foram com a camisa verde e amarela às ruas. Adriano, vamos fazer uma live comigo. Eu quero fazer uma live contigo. Otacílio, boa noite. Isso não tem preço. Capitãozinho reformado, Bolsonaro teve que se arregar pro Xandão, o trairão. Meu Deus, vocês pegam muito pesado. 22 pessoas assistindo, mídia está corrompida. Marcos, dá uma força para nós aí. Bolsonaro acabou, chacota. O Jonathan tá rindo, diz pro Nove Dedos sair na rua. Olha, Jonathan, eu não sei, cara, mas podemos falar sobre isso. Será que Bolsonaro é ruim ou ele está fazendo certo sem precisar sem roubar como os outros? Podemos discutir a questão da roubalheira também, Sérgio Lucas. Isso aí é importante também. Eu acho legal. Lunardelli está. O Lunardelli está assistindo pelo perfil da dona da pensão aí, né? Safadinho. Gente, obrigado a todos que estão participando. Cara, é isso mesmo. Eu quero discutir, eu quero esse debate. E mais do que debater, a gente precisa entender que essa sensação que principalmente os bolsonaristas hoje têm de que boa parte, vocês, assim, ó, principalmente a galera aqui de Blumenau, a pessoal de Blumenau, vamos falar da minha terrinha aqui, Blumenau, pessoal de São Paulo, do Rio, que está assistindo, eu vou falar de Blumenau. A gente tem um pessoal bem teimoso aqui. E aí a primeira coisa que eu aprendi em Blumenau foi que teimoso é quem teima com o teimoso. Entende? Então, assim, ninguém em sã consciência vai conseguir admitir que o Bolsonaro é corrupto. Vamos fazer exercício, alguém escreveu ali, vamos fazer um exercício rapidinho, depois a gente volta para o 7 de setembro que flopou. Vamos fazer um exercício rápido. A Dilma já foi dona da van. O filho do Lula, o Lulinha, já foi dono da JBS. Que mais que tinha? Cara, um monte de coisa. O Lula foi preso. Não tô, não! Não tô bravo contigo, Alex. Tô bravo contigo, não. Por que eu tô bravo contigo? Não sei. O Lula foi preso por conta de um sítio em Atibaia, a acusação de um sítio em Atibaia e a discussão ali do triplex do Guarujá. Se juntar esses dois patrimônios aí, eu conheço o ABC, aquele apartamento dele deve valer uns 2 milhões de reais, e o tal do sítio 1,5 milhão, 2 milhões, 4 milhões de reais. Beleza? Foi preso por uma corrupção, recebeu uma premiação de 4 milhões de reais. Como é que a gente
Como é que a gente explica, por exemplo, a mansão do Flávio Bolsonaro de 6 milhões de reais? Ou o filho do 04, que acabou de ser pego com a boca na botija agora, que abriu uma empresa com um lobista, que é o mesmo lobista que está envolvido com o esquema das vacinas superfaturadas ali do Ministério da Saúde. Como é que fica? Eu sei que é difícil isso, gente. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil admitir que a gente errou. Mas eu sempre disse isso. Errou no voto, admite que errou ou não admite. Você, com a sua consciência, pode entender que você pode criticar os outros governos. Tá tudo certo. Agora, sai no 7 de setembro. Eu moro aqui próximo ao centro. Um buzinaço, a galera buzinando, e carro para cima e para baixo, uma barulheira, tá tudo certo. A manifestação faz parte do jogo. E aí, ontem, os postos aqui perto de casa estão tudo sem gasolina. Eu ouvindo as rádios aqui de Blumenau hoje, todas as rádios, todos os comunicadores pedindo pelo amor de Deus para a galera não encher o tanque, porque tinha que haver empatia com o setor público que precisaria de gasolina para ambulância, emergências, essas coisas todas. Então, pensam na contradição que tem nessa história? Num dia você está fazendo uma manifestação em apoio a um governo. Ok, é democrático isso. É antidemocrático você pedir o fechamento de algo, de uma estrutura, como tinha vários cartazes na manifestação? Há uma discussão jurídica muito legal aí. É liberdade de expressão. Tá. Pedir o fechamento do STF é anticonstitucional, mas passa a ser crime apenas por aqueles que estão em cargos públicos. O cidadão comum não é pego por essa lei. Mas se a gente pensar você com o seu íntimo, você no seu íntimo que foi para as ruas no 7 de setembro com a bandeira do Brasil. Eu tenho bandeira do Brasil, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu tenho bandeira do Brasil. Antes que falam que comunista não tem bandeira do Brasil, e me chamam de comunista, não sei porquê, mas, né? Eu tenho a bandeira do Brasil. A gasolina tá R$7, cara. 6 e pouco, batendo R$7. O posto da Petrobras vende uma gasolina lá que custa quase 8 pila. Eu tô quase comprando ela para beber, porque ela deve ser muito boa mesmo, sabe? Tu vai no mercado, tu gasta R$200 comprando e sai com uma sacolinha de plástico. Hoje nós temos 119 milhões de pessoas atingindo a linha da pobreza. 14 milhões, quase 15 milhões de pessoas desempregadas. O dólar quase bate R$6. Sabe quando a inflação teve 2 dígitos no Brasil? Já vai para mais de, se eu não me engano, 16, 17 anos. O Brasil não está bem, gente. O Brasil não está bom. Muita gente votou no Bolsonaro e está tudo certo. Votou no Bolsonaro, beleza. Esperando o tal do choque liberal. Cadê esse choque liberal? Não aconteceu. Então eu sei que tu tá bravo comigo, que eu tô dizendo para ti que tu errou no seu voto e elegeu um cara que era violento, que era truculento, que era o tiozão do churrasco. Vocês votaram no tiozão do churrasco. Só que o tiozão do churrasco deu errado. Deu errado, deu ruim. Deu ruim. Gosta ali, o Brasil precisa ser estudado. Temer, fiador da nossa democracia. Vamos falar disso. Já tocando nesse assunto, um beijo, meu querido Rodolfo, meu lindo. Vocês pararam para pensar que no dia 7 o Bolsonaro estava mó bravão, chamando o Alexandre de Moraes de canalha, dizendo que não respeitaria nenhuma ordem jurídica. E hoje, durante a madrugada, ele mandou um avião buscar ninguém mais, ninguém menos que Michel Temer para fazer a ponte de uma ligação dele
para o Alexandre de Moraes. E depois solta uma nota arregando. Ele arregou. Não tem outra forma de falar. A bravata, o tiozão do churrasco, toda essa força que ele diz ter, acabou. Ele perdeu a moral. E vocês podem querer admitir isso ou não, mas acabou para o Bolsonaro. E não é uma opinião pessoal do Marco. Eu acho que ele deve. Assim, ó, vamos falar de eleições. Do ponto de vista prático, principalmente, por exemplo, para o Lula, ele tem que continuar na presidência da República até o dia 3 de outubro. Ele tem que continuar sendo o presidente da República. Porque para o Lula é mais fácil derrotar o Bolsonaro na presidência da República. Há aqueles que dizem que o Lula está torcendo para que o Bolsonaro termine o mandato dele. Para o PT, isso seria uma mão na roda. Porque não teria que enfrentar os outros candidatos de igual para igual. Porque essa dicotomia Bolsonaro contra Lula, e eu, Marco, tenho uma aposta de que Bolsonaro não vai disputar a eleição presidencial. Há setores que estão ao entorno dele que também dizem que ele não deve disputar a eleição para presidente. Mas eu ainda acho que ele vai disputar uma eleição a algum cargo para não perder o foro privilegiado. Porque lembra que ele deu 3 alternativas quando ele era candidato a presidente para quem era da esquerda? A morte, a prisão ou a ponta da praia. A ponta da praia era para onde eram levados os prisioneiros políticos para serem torturados. Na Paulista, ele disse que seria preso, morto ou com a vitória. Cuidado com o que tu deseja para o Bolsonaro. Então, se a gente pensar que ele precisou de uma nota escrita pelo Michel... Pelo amor de Deus, gente, o presidente que vocês apoiam... E até a Janice está brava aqui. O presidente que vocês apoiam não sabe escrever uma carta. O Michel Temer teve que escrever a carta para ele. Ô, pai Marcelo, Colofé, meu pai, mas na nota do Temer, o Temer não participou, não teve nem latim e nem mesóclise. Mas como é que o Bolsonaro não sabe ler jornal? Como é que ele ia ler Nem eu sei falar, mesóclise. Me diz? Não ia conseguir falar mesóclise. Não ia. Tinha que ser tá ok para baixo. Tem como. Mas é sério, gente. Vamos pensar do ponto de vista eleitoral. É muito melhor para o PT ter um cara como o Bolsonaro disputando a eleição do que, propriamente dito, ter, por exemplo, disputar com o Ciro ou com qualquer um da terceira via que vier. Porque o discurso vai ser outro. Porque a discussão vai ser outra. E aí, partindo desse princípio de que o Lula não pode sair na rua, como alguém escreveu aqui, gente, menos. O Lula não sai na rua hoje por uma questão estratégica. É uma estratégica. E eu não vou votar no Lula no primeiro turno. Não vou, já estou dizendo aqui, não voto no Lula. Os petistas podem ficar bravos comigo, mas eu não vou votar no Lula. Não acho que seja o melhor para o Brasil. Por outro lado, se der Lula e Bolsonaro, eu vou rezar. Mas não vou no Bolsonaro. No Bolsonaro eu não vou votar. A minha pele preta não me permite votar no Bolsonaro. É difícil, né? É difícil. Por isso ele quer vender os Correios. Não sabe nem escrever carta. O meu carteiro favorito, que ele está usando o perfil da esposa ali, o Nardelli está falando. É mais ou menos isso. Ele não sabe ler e não sabe escrever carta. Larga de ser maldoso, tá, o Nardelli? Se ele for para a reeleição, ele vai fazer companhia para o Donald Trump. A forma como ele se coloca, a forma
Desculpa, a forma como as coisas são colocadas é exatamente isso. É exatamente isso. Ele tentou a receita do Trump e deu errado. Deu errado. Gente, já faz meia hora que eu estou falando aqui, a democracia é tudo de bom e temos que respeitar as opiniões, mas a gente que o Bolsonaro fez até agora de bom para a nação. Aldir, é mais ou menos essa é a discussão que eu trago. Eu não discuto esse bolsonarismo. Assim como existe o lulismo, assim como existe o cirismo, os ciristas, sabe? Há um grande problema na discussão hoje da fulanização. Você fulanizar, né, o personagem político é ruim para a nação, é ruim para as pessoas que essa nação tem. De novo, eu tenho muita certeza de que Bolsonaro não vai ser reeleito. Essa certeza eu tenho. Posso queimar a língua. Espero que não, mas posso queimar a língua. Mas se a gente pensar de forma serena, de que ele não conseguiu entregar absolutamente nada do que ele prometeu, e não é por culpa do STF, é porque ele não soube fazer política. Bolsonaro não é um ser político. Ele viu uma oportunidade, existe um grupo por trás dele que viu uma oportunidade muito grande, com o auxílio de várias pessoas que destruíram várias reputações, inclusive atacando a política, atacando os políticos, ele foi eleito. Tem muita gente hoje que está indo em manifestação de 7 de setembro, que foi nas manifestações de 7 de setembro, que vão pagar um custo muito caro por ter participado dessas manifestações. Não por ter participado e ter ido lá apoiar a galera, mas porque é oportunismo político. Isso vai dar pano para manga. Muito pano para manga. Então, se a gente pensar que o Bolsonaro hoje, ele disse que em declaração à nação, diz não teve a intenção de agredir os poderes, arregou. Se você abrir o Twitter agora, que é a principal rede que essa galera usa, não tem para onde correr, galera. Não tem. Não tem. Então, todas as pessoas vão pensar o seguinte: você pode até apoiar o Bolsonaro, tá tudo certo. Não vou entrar no mérito de você estar apoiando o Bolsonaro. Mas se você pensar comigo aqui que uh, nós estamos num momento do Brasil de tamanha crise financeira. Boa parte dessa galera que está assistindo aqui comigo, boa parte dessa galera que está participando aqui, pode ter muito escuro na cabeça de que, e pode não aceitar. Mas do ponto de vista financeiro, o Lula foi um cara bom. Porque rico ganhou muito dinheiro, pobre conseguiu comprar cerveja e picanha, a diarista começou a viajar, o filho do porteiro foi para a faculdade. Claro que isso não foi um pacote que conseguiu mudar a estrutura do país. Não conseguiu. Ele conseguiu reeleger a Dilma com muita facilidade no primeiro turno, na primeira eleição, mas na segunda vez da Dilma, ali já cagaram no pau, aí acabou, aí estava tudo destruído já, porque a estrutura que foi feita não foi para mexer nessa estrutura financeira, por exemplo. O Bolsonaro começou na política econômica dele conseguindo baixar a taxa de juros, hoje já está batendo quase 8%. Gente, não deu certo. Paulo Guedes não larga o osso porque ele tem apego ao cargo, e eu ouso dizer que ele conseguirá sair com
trabalhou bastante, vamos dizer assim. Ele trabalhou bastante, mas não pelo Brasil. Para dizer que eu não falei das flores, muita gente vem dizendo, muita gente está dizendo que quem pode ser o candidato à presidência no lugar do Bolsonaro é o Tarcísio, um cara técnico. Pode ser? É possível? Também acho que é possível. Ou eu vi isso hoje de um cara ligado ao pessoal do Bolsonaro, que o Tarcísio é o plano B do Bolsonaro para que ele jogue. Gente, vocês viram o discurso do Barroso hoje, ministro do Tribunal Superior Eleitoral? Vocês viram? Ele destruiu todo e qualquer tipo de argumentação que o Bolsonaro tenha feito no 7 de setembro. Vai colocar militares para fazer parte da equipe que vai fiscalizar as eleições. Ou seja, o discurso golpista não deu certo. Bolsonaro tentou, é um sonho que ele tem. Não deu certo tretas, não teve nenhuma treta, ninguém saiu na mão por conta do Bolsonaro ou do Lula. Ninguém saiu no braço. Não teve tiro pro alto. Não teve. Porque era isso que ele queria. Ou seja, flopou, acabou. E eu diria mais, pessoal, é melhor já ir se acostumando a ter que explicar o inexplicável. Que o tio do churrasco não serviu para ser presidente. O que eu espero realmente é que a gente possa, de alguma forma, aprender com os erros do passado, aprender com os erros do presente e entender que política é mais do que fulanizar. Não se trata de Lula nem de Bolsonaro. Estamos falando de fazer política. Vou chutar o pau da barraca. Vergonha. O comandante reformado vai colocar mais 400 milhões de reais do Estado em obras federais. Pronto, falei. Estou pagando para ver. Estou pagando para ver. Porque a gente... Se eu fosse empresário, eu defenderia Bolsonaro. Os decretos na pandemia destruiu os trabalhadores. Com esse sobrenome, Brizola, eu vou te dizer que tu tá pegando muito leve, inclusive. Mas na live dele, ele já estava do mesmo jeito, chutando balde, voto impresso e mais besteiras, ele é incorrigível. Mas não cola mais, pai Marcelo, não cola mais. Não cola mais. Travou? Eu travei? Não travei, né? Tá. Não cola mais. Essa forma boquirrota do Bolsonaro se comportar não vai, não cola mais. Eu tenho plenas convicções de que acabou para o Bolsonaro. E antes que você comece a escrever Bolsonaro até 2028, vocês eram críticos de que o PT queria se perpetuar no poder. Então, vamos ser coerentes com o discurso aí também? Ajuda nós, né? Ajuda nós. Ou vocês querem uma política séria, ou o tiozão do churrasco não deu certo. Concorda? Discorda? Faz parte. Mas o mais interessante é que eu não vou arrancar o adesivo do Fora Bolsonaro do meu carro, as pessoas vão continuar me olhando torto na rua, porém, contudo, entretanto, eu acho divertida essa disputa sadia de discussões de ideias. Se as pautas forem com base na discussão de ideias, está tudo certo. Agora, invadir Congresso, oferecer a cabeça de ministro em bandeja, dar uma de machão na internet dizendo que vai mandar bater, vai mandar prender, vai mandar fazer o diabo a quatro e fugir para o México e ser um fugitivo da polícia, como é o caminhoneiro lá, o Trovão, que fugiu para o México, aí pega mal, né? Aí...
Ô, meu querido Marcelo Canai, o japa mais negão que eu conheço. Boa noite, meu mano. Quanto tempo levará para recuperar o Brasil? Boa pergunta. Boa pergunta, Marcelo. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu acho que o que se conseguiu avançar em alguns anos, a gente não vai conseguir muito tempo, não. A gente não cresce já tem quase 20 anos. A gente tem um crescimento pífio nesses últimos 20 anos, em termos de crescimento estrutural. Então, assim, ó, para ser muito sincero, Marcelo, não acho que o próximo presidente da República, seja ele quem for, terá vida fácil. Não vai ter vida fácil. E mais do que não ter vida fácil, será um presidente que vai ter que tentar reconstruir o Brasil do ponto de vista moral. Ponto de vista moral. E não é moral dos bons costumes, não, tá? Igual a galera liberal na economia liberal nos costumes fala. Não, não é esse moral, não. É moral de fazer um discurso hoje, como o Bolsonaro fez para a China, dizendo: olha, nós somos amigos, nós somos isso, nós somos aquilo, e né, ficar falando as bobagens que fala. Então, eu acho, Marcelo, que a gente está num mato sem cachorro. Mas também tenho muita convicção de que não é o Bolsonaro que vai conseguir resolver isso a partir de 22. Porque o próximo presidente pega um país quebradaço, com uma dívida bilionária, com uma estrutura de desemprego muito maior, com milhões e milhões de pessoas voltando para o mapa da fome. Então, assim, nós estamos num momento extremamente complicado. Fazer live em casa tem dessa, a gente olha para tudo quanto é lado. Então, relaxa aí. Vou falar a última coisa. Sabe quem são os inimigos do reformado capitão? Os microfones e as câmeras. Olha, Otacílio, eu vou dizer para ti, tá? Eu ouso a dizer que se não fosse os microfones e as câmeras, ele faria coisa bem pior. Eu tenho até Eu queria ser uma mosca por 2 horas. Eu não conseguiria ficar muito tempo, não, lá dentro do Palácio do Planalto para ver o que eles aprontam dentro daquele palácio. Que é um lugar lindo, maravilhoso, cheio de história, que perdeu. O tio do churrasco, ele conseguiu fazer com que a liturgia do cargo de presidente da República fosse jogado na lata do lixo. O tio do churrasco fez isso. Porque foi exatamente isso que muitas pessoas falaram. Ele é só o tio do churrasco. Ele fala, mas não faz. E, pessoal, foi uma experiência muito interessante fazer essa live desse jeito aqui com vocês. Teria várias coisas para dizer aqui para vocês, mas nem bebi tanto, não deu nem um copo inteiro. Mas eu digo para vocês uma coisa. Eu ainda acredito na política. Eu ainda acredito que é através da política que a gente pode salvar o Brasil. Não é com bravata, não é com ameaça, não é afrontando os outros poderes. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Beleza? Quinta-feira que vem, eu não prometo, mas a gente pode ter a festa, a bendita festa de 1 ano de Resenha de Preto. A gente está tentando organizar de uma forma que fique muito divertida para todo mundo aqui. Então, para ter uma noção, a gente está organizando que ele seja ao vivo com um convidado ao vivo, ou convidado. Fica a dica. Beleza, gente? Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Shalom para quem é de shalom. Salam aleikum, alank salam para quem é do Islã. E, ó, menos, gente, menos. Eu não preciso matar o outro porque ele não concorda comigo. Não precisa. Não precisa. É só não votar no cara e pronto. Eu até tenho uma pergunta para vocês e deixo essa pergunta no ar. Você que viu aquela pessoa
na manifestação do 7 de setembro com um cartaz pedindo o fechamento de alguma coisa? Você entraria no estabelecimento dela? Você contrataria o serviço de alguém que você não concorda politicamente? Fica a provocação. E quem sabe na quinta-feira a gente não volta a trocar ideia sobre isso. Beleza? Beijo, meu povo lindo, resenheiros e resenheiras. Até quinta-feira que vem com Resenha de Preto. Tchau!